Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, que é uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat, entrevistando hoje dois economistas, o professor José Alberto da Costa Machado e o Erivaldo Lopes. Eu queria convidá-los a assistirmos o nosso quadro Direto ao Ponto, para ouvirmos da população o que ela pensa sobre economia verde. Acha que é possível a gente estar fabricando produtos industrializados de uma forma sustentável? Sim, com certeza. Está provado isso no mundo, que nós somos capazes. Com certeza, a Amazônia ela tem tudo para oferecer, né? E esses produtos já vêm da natureza, né? E a Amazônia ela é rica e poderosa nesses materiais. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Erivaldo, qual é o tamanho atual da economia verde no Amazonas, excetuando-se o polo industrial de Manaus? Existe alguma projeção? Não, existe potencialidade. O estado do Amazonas, acredito que seja, assim, do Brasil e com certeza do mundo, a maior fonte de riqueza para desenvolver uma economia verde na questão da valorização desse ambiente aí para tornar-se um ativo vivo na nossa economia. Acho que potência tem, mas em termos práticos, essa vivência a gente ainda precisa dar mais destaque para ela, mais vida, que aí a gente não tem ainda. Acredito que poucas pessoas no Amazonas estão mobilizadas para esse efeito que não deixa de ter no futuro próximo um efeito colateral muito positivo se as políticas públicas voltarem para este tema. Bem, professor, recentemente na discussão da reforma do ICMS à vida no Congresso Nacional, houve a publicação pelo jornal Valor Econômico de um estudo feito por um consultor, o consultor Ricardo Nunes de Miranda, segundo o qual 32% dos incentivos concedidos à Zona Franca de Manaus não são custeados pelo governo federal, mas pelos estados e municípios, já que a base tributária é o IPI, 56% dos benefícios fiscais da Zona Franca é baseada nesse imposto e 58% vão para estados, municípios e os fundos constitucionais. Então, esse pesquisador fez uma análise a partir dos dados da SUFRAMA, a partir dos dados do IBGE, e a conclusão dele foi que essa perda para estados, municípios e fundos constitucionais era muito grande. Bem, eu queria entender qual é a sua análise a respeito desse estudo. Bem, em primeiro lugar, nós desejamos registrar que esse consultor é, na verdade, um consultor do Senado Federal. Portanto, trata-se de um estudo encomendado para a consultoria do Senado, que é quem produz fundamentos técnicos para os estudos e votações e posicionamentos políticos dos senadores. Eu também gostaria de reiterar que, antigamente, a consultoria do Senado já produziu estudos com o propósito de justificar a presença da Zona Franca no Senado Nacional. Em todas as votações que ocorreram no passado, quando o Senado se posicionou em favor da Zona Franca, nas várias vezes que a Zona Franca teve seus incentivos questionados, o Senado, a consultoria do Senado deu suporte para o posicionamento dos senadores. Então, hoje, quando o Senado, a consultoria, essa mesma consultoria, vem à tona e apresenta um estudo, o primeiro detalhe que eu gostaria de registrar é que nós devemos dar atenção para isso, a fim de podermos ver de que maneira nós podemos tirar proveito disso. Especificamente sobre a questão, de fato, eles apontam um dado técnico que requer nossa análise. Agora, o que eu gostaria de registrar é que não só a renúncia da Zona Franca de Manaus é financiada pelos municípios e estados através de seus fundos, etc. Todas as políticas de incentivo fiscais, a política de incentivo fiscais ao setor automobilístico, a política de incentivo fiscal ao agrobusiness, ao agronegócio, todas as políticas que têm renúncia fiscal saem dos fundos do FPE e dos demais fundos constitucionais que são estabelecidos. Então, não há por que estabelecer a Zona Franca de Manaus. Trata-se de políticas federais, políticas de governo, que deve sair da massa tributária que é arrecadada pela União, não importa qualquer segmento. São prioridades, ações estratégicas que o governo brasileiro, o Estado brasileiro faz
para beneficiar esse setor, essa região, aquele tipo de interesse coletivo mais eminente. E no caso em pauta, a Zona Franca é uma política federal, é uma política de governo, portanto, é daí que tem que sair mesmo. Muito bem, ficou bastante clara a sua análise. Erivaldo, qual seria uma boa estratégia de incorporação dos serviços ambientais nas contas do Amazonas? Acho que você obrigar hoje as pessoas a terem um comportamento sem mostrar os caminhos normativos, né, os princípios da legalidade, das leis que criam, que propiciam isso, tanto as obrigações quanto os benefícios, fica meio in loco você exigir essa contrapartida. Portanto, acredito que primeiramente o governo do Estado, ou o Estado, seja a partir do governo, ou a própria sociedade, se fundamentar numa normatização estadual, numa lei estadual que precisa ser criada no Estado do Amazonas. Isso existe um projeto na Assembleia Legislativa que precisa vir à tona e ser publicado, se tornar-se lei, né? Então eu acho que sem isso fica complicado você exigir as duas coisas, as obrigações e os benefícios pelo Estado. Professor, já passou da hora de priorizarmos a agenda da sustentabilidade, da economia verde aqui no nosso Estado? Já passou da hora. Eu, Marcelo, digo a você que nós vivemos num berço esplêndido, num conjunto de potenciais, de ativos que tenham possibilidade de gerar riquezas sem tamanho para a nossa sociedade, e a gente vive atrelado à demanda por incentivos, porque eu acho nesses dias presentes que eles são necessários, dificilmente nós vamos deixar de precisar desses incentivos. Mas nós temos nossos próprios recursos, nós temos nossos próprios fatores de produção, nós temos nossas próprias potencialidades aqui, que nós temos estado de costas para elas, não temos gerado políticas capazes de fazer o aproveitamento dessa bênção que a divindade nos concede. Olha, quando eu vejo esses debates sobre Zona Franca, essa luta que a gente tem, essa eterna atitude de pedinte diante de favor do governo federal, eu olho para essa natureza exuberante e me dá uma tristeza que a nossa liderança não se apercebam que tem nas mãos um potencial tão grande capaz de evitar que nós fiquemos como povo, como Estado, à míngua de favores do Planalto Central. Muito bem, assim nós chegamos ao final deste segundo bloco. No próximo bloco nós vamos falar sobre o Congresso Brasileiro de Economia que vai acontecer aqui em Manaus em setembro. Até já! Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Oferecimento CIEAN.